Muitos de vocês já devem conhecer este jogo, mas talvez nem todos devem entender o quão bom ele é. Eu não sou especialista ou sommelier sobre ele, mas eu já tenho bastante tempo nesse jogo, então eu acho que eu tenho uma certa bagagem para falar sobre ele. Don't Starve é mais um jogo indie que começou pequeno e tímido, mas que hoje em dia já caiu na boca da garotada. Apesar que eu não vejo muito brasileiro falando sobre ele, tirando alguns canais que já estão linchados sobre o jogo. Lançado em abril de 2013, ele é um jogo de sobrevivência permadeath que tem um gráfico totalmente lindo e estilizado. Tipo, olha isso, cara, olha a beleza desse jogo. Ele também é conhecido por ser um jogo muito difícil e complicado de aprender. Até eu, que se juntar as duas versões do jogo, eu tenho umas 700 horas, eu não sei todos os macetes do jogo, mas aí é uma preguiça minha mesmo, né? Mas sendo sincero, eu acho que é isso que faz o jogo tão especial, a sua dificuldade. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas imagina assim. Você compra o jogo, instala ele e cria um mundo. Aí aparece um tio falando umas asneiras pra você e logo depois ele some. Aí você começa a coletar uns recursos do chão, como grama, gravetos, pedras e comida. Você faz um machado, faz uma picareta e pega madeira e pedra. Aí chega a noite do jogo, fica totalmente escuro e você toma um dano misterioso assim. Aí você tenta fazer uma fogueira ali desesperado e morre porque tinha uma árvore atrapalhando. Aí você percebe que nesse jogo a morte é permanente. Sim, aqui quando você morre, a morte é morrida pra sempre. Aí você cria um novo mundo pra tentar tudo de novo. E, sem cometer os erros do passado, você faz uma fogueira antes de anoitecer. Você fica totalmente orgulhoso que sobreviveu o primeiro dia. Aí logo no segundo você tenta explorar mais um pouquinho o mapa. Aí sim acaba que encontra esse pássaro aqui meio esquisito, com as pernas finas. Aí você rouba o ovo do ninho dele e tenta lutar contra ele, né? E logo você morre depois de perceber que esse pássaro tira um terço da sua vida. Sério, cara, esse bicho tira 50 de dano, velho. É incrível. Aí você recolhe a sua raiva e tenta mais uma vez. Faz tudo certo e joga com mais cautela. Aí com sorte e sufoco você chega no dia 20. Você tava numa exploração longa e quando acaba a noite passa pro dia 21. Aí o jogo fica mais azulado e começa a nevar. Aí você morre congelado porque acabou toda a sua grama e não tem como você fazer uma fogueira. Aí o que você faria nessa situação? Desinstalaria o jogo e pediria reembolso por ser muito difícil ou você ia tentar tudo de novo? Óbvio que você ia desistir, né? Brincadeiras à parte, essa que é a beleza desse jogo. Saber o quão frágil você é nesse mundo. Sério, você pode morrer até porque você estava cortando uma árvore. Mas o quão forte você consegue ficar depois de aprender mais sobre esse jogo, que é a verdadeira beleza dele. Quando você já aprendeu mais sobre o jogo e está conseguindo sobreviver melhor, você tá andando e explorando um pouquinho no mundo e você se depara com uma máquina gigante. Aí você vai lá e vai interagir com ela. Aí aparece um texto que nele vai dizer que essa porta, na verdade, é um portal para o modo aventura. E fala que quando você entrar nele, você vai ter que subir a 5 mundos aleatórios até você encontrar um Maxim, né? Então é basicamente uma caçada. Aí se sentindo mais preparado e o bam bam bam, achando que já tem um Masterclass do jogo, você se sente preparado e tenta iniciar o modo aventura. O modo aventura, ele basicamente consiste em passar 5 mundos aleatórios até se encontrar um Maxim. Pra quem não percebeu ainda, ele é o tiozinho que aparece no início do jogo. Cada mundo vai ter um tema fixo já diferente nele. Bom, iniciando a aventura, você se depara com o Maxwell. Ele vai conversar um pouquinho com você e depois ele vai sumir, igual ele faz antes, né? Aí no chão vai ter tipo uma caixinha, vai ter tipo um... vai ter tipo uma estrutura com um cajado no chão, que vai ter uma caixinha na ponta desse cajado. Aí você vai pegar ele e é com esse cajado que você vai prosseguir no modo história. Mas como que faz para achar os objetos, você me pergunta? Para achar cada objeto e estrutura é muito simples. Primeiro você tem que estar com o cajado em mãos, porque com ele em mãos, ele emite um som e uma coloração que muda cada vez que você estiver mais próximo ou mais longe do objeto e da estrutura. No início o cajado emite uma cor azul e tem uma música um pouquinho mais lenta, que isso indica que você está longe do objeto. Aí você anda um pouquinho mais, aí o cajado já começa a mudar, ele começa a emitir uma cor amarela. Aí você percebe que está indo na direção correta. Andando mais um pouco, o cajado começa a endoidar e começa a tocar um som muito alto e estridente de maneira descontrolada. Você está muito perto. Você anda mais um pouco e logo está ali. Depois de tanto tempo, você achou o tão procurado objeto. E agora o que você faz? Procura os outros 3 objetos, acha a estrutura e agora você repete isso por mais 4 mundos.
Vale lembrar que toda vez que você for passar de um mundo para o outro, você consegue levar 4 objetos junto com você. Como dito anteriormente, você tem que passar por 5 mundos até encontrar o Maxwell. E eu disse que apesar de serem aleatórios, cada mundo tem um tema diferente, e eles são: nesse mundo, a diferença é que as estações do ano passam muito mais rápidas que o normal, e um dos recursos como a grama, gravetos ou berry serão muito mais escassas. As chuvas serão constantes, assim tendo mais chances de chover sapos, e pelo inverno ser mais curto, a chance de Diclopes aparecer logo no primeiro inverno é muito alta. Basicamente, nesse mundo, o inverno é eterno, sendo um dos piores mundos para começar, porque no inverno é muito mais difícil de conseguir comida e de explorar, ainda mais se você for uma pessoa que é meio iniciante no jogo. Nesse mundo não existe o ciclo de estações, ele vai começar no inverno no primeiro dia e logo no segundo ele vai dar espaço para o verão eterno para o jogador. Nesse mundo você nasce perto de um baú que pode ter dois tipos de loot diferentes. E um dos loots ele vai ter uma touca, 7 madeiras e 3 pedras. Já no outro ele vai ter 10 podridões e 4 blueprints. Tendo o adendo que o baú pode spawnar perto de uma fogueira, assim queimando instantaneamente e você perdendo todos os seus itens. Nesse mundo você nasce em uma de 6 ilhas que só podem ser acessadas através de buracos de minhoca. Aí cada ilha vai ter um objeto que você vai ter que coletar e uma delas vai ter a estrutura que você precisa para prosseguir no mapa. Tirando a primeira ilha que você vai spawnar, nela não vai ter nada. Cada ilha vai ser dominada por um ou dois biomas diferentes. Sendo basicamente dois mundos nesse aqui, você nasce no mundo que seria considerado um mundo fácil, porque nele você vai nascer perto de uma fogueira, vai ter uma tenda, vai ter arbustos, e nele o Maxon vai te pedir uma trégua. Mas como a vida não é um morango, todas as peças que você precisa para avançar para o próximo mapa estão do outro lado do mundo, que você vai acessar ele por um buraco de minhoca. Só que a diferença desse buraco de minhoca é que ele é doente. Então quando você entrar nele uma vez, ele vai sumir e você não vai conseguir voltar para o mundo fácil. Aí no caso, nesse mundo que você vai entrar agora, ele é cheio de perigos e bichos, então é a parte difícil, né? Sendo sempre o último capítulo antes do epílogo, esse mundo sempre vai estar à noite. E por causa disso, as gramas e os berries não irão crescer. Ou crescem mais lentamente, eu não tenho certeza. E sendo o único meio de luz natural, os postes de luz do Nexus que você vai encontrar pelo mapa. É legal notar que com o passar dos capítulos, o Max vai ficando cada vez mais bravo e mais deformado cada vez que você vai chegando mais perto dele. Tanto que no final ele já tá todo deformado, todo esquisito, parecendo um Beelzebub. Checkmate, é o final da aventura. Sendo um salão enorme e escuro, quando você andar um pouquinho, você vai acabar vendo um Max sentado em um trono que ele vai estar ouvindo uma música. Tanto que se você desligar essa música, ele vai te agradecer falando que está ouvindo ela pela eternidade já. Conversando com ele, ele explica que não existe mais escapatória daquele local, sendo o único meio de você libertando ele e ficando no seu lugar. Isso se prova verdade quando você tenta fugir sem libertar ele e você volta para o mesmo lugar. Depois de se ver sem saída, você decide enfim libertá-lo. Ele solta do seu trono e logo seu corpo se decompõe, assim restando somente suas cinzas. E você se vê preso ao tomar o lugar de Maxwell em seu trono, assim ficando lá por toda a eternidade e encerrando a aventura. Bom, depois disso tudo você volta para o mundo normal, mas agora em vez de estar controlando o Wilson, você estará controlando o Maxwell, assim desbloqueando ele como um personagem jogável. Sim, eu não falei antes, mas nesse jogo existem vários personagens diferentes, mas vamos ao começo. Quando você acaba de instalar o jogo, você só terá o Wilson para usar. Sendo um personagem neutro sem muitas vantagens e desvantagens, o único diferencial dele é ter uma magnífica barba que te protege do frio e pode ser raspada.
Cada vez que você morre em um mundo, você sobe uma barra de XP que é atrelada ao número de dias que você sobreviveu. Ou seja, para desbloquear mais personagens, você tem que morrer, tirando alguns personagens como o Maxo, que você só desbloqueia quando você termina o modo aventura. Ela é imune ao dano de fogo, spawna com isqueiro infinito e bota fogo nas coisas quando fica insana. Basicamente, ele é o bodybuilder do jogo. Quando ele tá com o estômago cheio, ele dá mais dano e anda mais alto que o normal, que todos os outros personagens. Em contrapartida, quando ele tá com mais fome, ele dá menos dano que o normal, além que ele é um personagem medroso, então ele perde mais sanidade quando tá de noite. Ela spawna com uma flor que é usada para invocar sua irmã que tá morta. Sendo assim, ela é uma ótima personagem para lutar contra hordas de monstros. O único fraco dela é que ela dá menos dano que o normal com os outros personagens. Por ser um robô e não ter emoções, ele não sofre penalidade ao comer comida estragada, sendo assim é bem mais difícil de perder a comida usando ele. Quando ele toma um raio, ele sobrecarrega, assim ele fica emitindo uma luz e ele fica mais apto por um breve período de tempo, além que recupera a vida dele, só que tira a sanidade. E o maior diferencial dele é que ele pode se tornar um deus basicamente, porque ele começa com os status normais, só que ao comer engrenagens ele vai aumentando os status, assim chegando a 200 de fome, a 400 de vida e 300 de sanidade. Ela já spawna sabendo todas as receitas do livro de ciência, assim ele vai te poupar recursos para fazer ela. Diferente dos outros personagens, ela não consegue dormir na tenda, assim você não consegue recuperar a sanidade desse jeito. E ela também odeia comida estragada, então quando ela come comida que está estragada já, ela sofre mais penalidade que o normal. Além que ela tem vários livros que pode fazer várias coisas, como fazer personagens dormirem, fazer raios caírem e um monte de coisa. Sendo o Gigachad do jogo, ele spawna com um machado que tem durabilidade infinita. E ele também tem uma maldição, que nas noites de lua cheia ou quando você colhe muita árvore, ele vira um castor. Na forma de castor você consegue colher as coisas mais rápidas ainda, além que nessa forma ele enxerga no escuro. Olha, sinceramente esse personagem aqui só existe só pra deixar sua vida mais difícil, porque ele dá menos dano, tem menos vida, tem menos sanidade e não tem nada de diferente que tem uma vantagem pra ele, ele só é ruim mesmo. Mas ele só foi feito pra isso, ele é ruim. Além que ele é mudo, ele é o único personagem do jogo que não fala. Sendo desbloqueado só no final do modo aventura, ele é o personagem com a menor quantidade de pontos de vida, mas ele também consegue fazer colunas das sombras, que fazem o que ele está fazendo, ou seja, se você estiver colhendo recursos, ele colhe junto com você, ou se você estiver atacando um bicho, ele te ajuda a atacar o bicho. Além de ele ter maior recuperação de sanidade do jogo e ser o único personagem que não começa com a letra W. Esse jogo é genial e apesar de ter começado criancinha como todo jogo indie, hoje em dia ele já é um gigante, já conquistou seu espaço no mercado, tendo 3 DLCs que adicionam muitas coisas e uma versão multiplayer que tem tudo que a versão base tem e com mais conteúdo exclusivo, sendo hoje em dia um dos 100 jogos mais jogados da Steam. Esse é com certeza um dos melhores jogos de sobrevivência que tem, com gráficos totalmente lindos e estilizados, sua gameplay difícil de masterizar que deixa você com ainda mais vontade de jogar e sua dificuldade excessiva, sendo assim um dos melhores jogos do gênero que eu já joguei.